Abra comigo a sua Bíblia no capítulo 48, 47 do livro do profeta Ezequiel, dos versos 13 ao 23. 37 e 47 são os capítulos mais conhecidos do livro do profeta Ezequiel. É o Vale de Ossos Secos, o 37, e o 47 são as águas purificadoras. Mensagens extraordinárias. Mas nós vamos ler o final deste capítulo, que já está chegando o término da ministração profética do profeta Ezequiel. Um processo de encerramento, já naquilo que Deus havia determinado que ele fizesse. Vamos lá? Assim diz o Senhor Jeová: este será o termo conforme o qual tomareis a terra em herança, segundo as 12 tribos de Israel. José terá 2 partes. E vós a herdareis, tanto um como o outro, pois sobre ela levantei a mão para a dar a vossos pais, assim que essa mesma terra vos cairá a vós em herança. E este será o termo da terra da banda do norte, desde o mar grande, caminho de Etlon, até a entrada de Zedade. Amate, Berota, Sibraim, que estão entre o termo de Damasco e entre o termo de Amate, e a cidade de Azer-Aticom, que está junto ao termo de Aruã. E o termo desde o mar será Azer-Enon, no termo de Damasco, e na direção do norte está o termo de Amate. Este será o termo do norte. E o termo do oriente, entre Aurã e Damasco e Gileade, e a terra de Israel será o Jordão, desde o termo do norte até o mar do oriente medireis. Este será o termo do oriente. E o termo do sul será desde Tamar até as águas da contenda de Gades, junto ao ribeiro até o mar grande. Este será o termo para o lado do sul. E o termo do ocidente será o mar grande, desde o termo do sul até a entrada de Amate. Este será o termo do ocidente. Repartireis, pois, esta terra entre vós, segundo as tribos de Israel. Será, porém, que a sorteareis para a vossa herança e para a dos estrangeiros que peregrinam no meio de vós, que geraram filhos no meio de vós, e vos serão como naturais entre os filhos de Israel. Convosco entrarão em herança no meio das tribos de Israel. E será que, na tribo em que peregrinar o estrangeiro, ali lhe dareis a sua herança, diz o Senhor Jeová. Amém. Algumas cidades com os nomes estranhos. Eu não sou geólogo, não estudei geografia, não é meu forte, mas isso nos mostra como a Bíblia é extraordinária e atual e tem tudo, né? Mas vamos lá. Deus, desde o tempo que resgatou o seu povo do Egito, e este resgate foi devido a um problema interno na família patriarcal, a família de Abraão, na sua descendência, o seu neto Jacó, uma contenda de inveja entre irmãos, por conta de uma túnica que ele dera a José, que era uma forma dele consolar-se por ter perdido Raquel, mãe de José e Benjamim, a sua esposa, que ele tanto amou. Então ele diferenciou
colocando todas essas expectativas emocionais em José com uma túnica. Isto trouxe inveja, revolta entre os irmãos, e José acabou sendo vendido para o Egito. A intenção de Simeão, Levi, Dan, Gade e os demais eram matá-lo. Porém, Judá foi usado por Deus e disse: olha, vamos vendê-lo. Deus então usa este momento. José vai parar no Egito. Ali o Senhor abençoa ele, é uma das histórias mais extraordinárias, de uma maneira extraordinária. O Senhor abençoa José. Ele torna-se o vice-governador. A fome chega na terra da família de Jacó. Eles descem para o Egito. José se apresenta a eles, é feita a reconciliação, e este povo começa a crescer no Egito. Deus havia feito uma promessa ao patriarca Abraão de que dele descenderia uma nação, ele seria pai de multidões. E esta nação, ela nasce no Egito. Estranho, né? Deus trabalhando. Nasce no Egito, torna-se vassala, escrava, mas chega o momento da libertação. Após 430 anos, Deus tira o povo do Egito, conduz os mesmos à terra que o Senhor havia prometido, institui-se a nação de Israel, as 12 tribos, cada uma com o seu termo ou o seu espaço da herança, inclusive o Senhor obedecendo de uma forma justa a proporção do tamanho da população de cada uma das tribos. Então elas tinham um espaço justo. A tribo que tivesse uma quantidade maior teria um espaço de terra maior, Deus mostrando a sua justiça e o seu equilíbrio. E havia uma promessa do Senhor de abençoar aquela nação. Deus abençoa aquele povo de forma maravilhosa. Entre eles, grandes personagens estes como Josué, Davi, Ezequias, Josias, reis que marcaram época. Só que este povo tinha um fraco. Eles eram vulneráveis, volúveis, inconstantes, fácil de serem iludidos, viviam o momento e desagradavam a Deus porque incorriam sempre nas mesmas falhas. Pecavam, permitiam a idolatria, entre eles, às vezes, contendas de rebelião, sempre umas disputas desnecessárias, reis que não seguiam o exemplo do pai e colocavam a nação à mercê de outras, e o Senhor, então, para uma correção, novamente, ele diz assim: olha, eu vou permitir que este povo passe por um processo terrível na Babilônia. Eles serão cativos ali. Este povo, então, perde tudo. Imagine, templo construído, muros na cidade, Ezequias, Uzias e Josias tinham sido reis importantíssimos, e eles tinham preparado tudo para aparato de segurança na cidade, inclusive eles tinham canos de água daquela época, tanques de guerra. Este povo perde tudo por desobediência e torna-se escravos na Babilônia. Até o templo e tudo de bom que Deus preparara através das ofertas que Davi conquistou com o povo e da sabedoria de Salomão de edificar, este povo perde. Agora, escravos na Babilônia, as nações perseguidoras implacáveis de Israel, como Moabe, Edom, os amalequitas, os amonitas, os egípcios, Sidom, Tiro, elas passam e veem Jerusalém destruída, meneiam a cabeça, zombam, e principalmente Amon,
Moabe e Edom, que eram parentes de Israel, Moabe e Amon, filhos das filhas de Ló, que vieram através de um incesto. Ló, sobrinho de Abraão. Edom, descendência de Esaú, irmão gêmeo de Jacó, que perdeu o direito da primogenitura por suas precipitações e se deixou levar em muitos momentos, iludindo Rebeca, mãe, e Rebeca iludindo ele. Então havia ali uma divisão no meio da família. O pai tinha um carinho especial por um filho, Isaac tinha um carinho especial por Jacó, Rebeca um carinho especial por Esaú. Então sempre alguns probleminhas internos que causavam consequências. Agora este povo vassalo na Babilônia, escravo, Jerusalém destruída, com promessa de Deus, herança que o Senhor havia prometido a Abraão, renovado a Isaac e a Jacó, em descrédito total, a promessa maior de que deste povo descenderia Jesus Cristo, para trazer a redenção para a humanidade, a promessa de Deus desde o dia da queda do homem, totalmente desacreditada, e esta nação servindo de zombaria. Estas são as consequências da desobediência. Por isso que o melhor é obedecer ao Senhor. Quando nós obedecemos e procuramos estar no centro da vontade de Deus, nós não vamos entrar em atalhos de prova. Nós não vamos incorrer em falhas reprovadas por Deus e retardar a nossa promessa, ou trazer algumas situações difíceis no meio da nossa jornada. Ficar no centro da vontade de Deus não traz isenção de dificuldades, mas traz garantia que o Senhor está conosco nas dificuldades. Agora, sair do centro da vontade de Deus tem consequências, e muitas delas drásticas, difíceis de serem vividas, e pasme, algumas até mesmo é a morte. Então o melhor é obedecer a Deus. Outra coisa interessante aqui, ter promessa de Deus é algo extraordinário, e todos nós temos promessas de Deus. A maior delas é que Jesus vai voltar para nos levar para estar com Ele. Então nós estamos neste mundo e ele jaz no maligno, mas nós estamos aqui de forma passageira. Nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo. Então, se você não tem nenhuma promessa financeira, tem. Mas vamos lá para entender. Se você não tem nenhuma promessa de ordem financeira, material para o seu dia a dia, você tem a maior delas. Você é herdeiro e co-herdeiro de Cristo. E nós vamos chegar lá. Para isso precisamos ser fiéis. Aqui, porém, havia uma promessa. Não estava tudo contraditório? A pastora está com baixa imunidade. Extremamente comprometida está a imunidade da pastora, a circulação sanguínea e a distribuição na medula do sangue, acarretando sensação de inchaço, peso nos pés, muito mal-estar na cabeça, sono ou insônia. Mas a mão do nosso Deus chegou num processo de cura hoje na medula, na medula da pastora. A imunidade vai voltar ao normal. Todos estes sintomas que eu citei estão sendo repreendidos nesta manhã. E o nome do nosso Deus estará sendo glorificado na tua saúde. Então eu digo, debaixo da autoridade do nome de Jesus, ser curada agora, e glória seja dada ao nome do Senhor por isso. Amém. Louvado seja o Senhor Deus. Aquele meu amigo ali de jaqueta, por cima de uma camiseta em tom de vermelho, eu quero que ele, por favor, levante a mão. Isto. Os processos de reinício, eles estão com um tempo contado por Deus. Os vários reinícios que trouxeram decepção,
que em muitos dias te fez questionar se o Senhor tinha realmente feito promessa, se o Senhor realmente estava trabalhando por ti. Eles foram providenciais de Deus para serem preparatórios, inclusive, Deus não vai te expor, inclusive para uma administração melhor do que Ele está por vir a fazer por ti. Haverá um novo reinício, tu vais ter que reconfigurar a máquina, ou seja, isso eu digo no negócio profissional financeiro. Haverá necessidade de reconfigurar a máquina. A máquina vai voltar à origem, do jeito que foi tirado da fábrica, ou seja, da forma que iniciou e que os reinícios trouxeram mudanças, decepções, prejuízos, às vezes planos B precisaram ser usados. Agora o Senhor diz que vai voltar a um reinício original. Deus vai te surpreender de uma maneira inesperada, vai conceder a você o desejo do coração e vai trazer promessas, e não posso mentir, não são promessas de 1 ano ou de 2 anos atrás, são promessas que já chegam a 1 dezena, e você tem aguentado firme e incorrido sempre nas mesmas decepções. Vai chegar agora, canta e dá graça. Dentro do tempo do próximo mês haverá um pequeno sinal disso, a reconfiguração para o plano original, e o nome do nosso Deus será glorificado nisso. A inconstância vai cessar e você vai testificar que Deus te surpreendeu e que você não era merecedor da oportunidade que Ele vai conceder. Canta e dá graça. Aleluia. Amém, queridos? Grande é o Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor pertencem ao nosso Deus. A desobediência trouxe as consequências. Agora nós vemos uma cidade destruída, um povo cativo, e Deus lá no meio do cativeiro, levantando um rapaz por nome Ezequiel, que em Jerusalém era de família sacerdotal, levado na segunda leva que Nabucodonosor leva cativo, junto ao rio Quebar. Ele está com algumas outras famílias, em média 10.000, esperando qual era o veredito de Nabucodonosor em relação a eles. Tudo deixado para trás. Imagine a desesperança destas pessoas. Muitos ali não tinham culpa, porque não foram todos infiéis, mas nós sofremos consequências quando um ou outro deixa de ser fiel ao Senhor. Isto acontece conosco aqui no mundo, acontece na família, até mesmo na igreja. Porém, nós temos que ter a esperança que o Senhor é conosco. E nós não podemos nos desanimar, desistir da luta, e sim aceitar aquele momento como um momento transitório de aprendizado, porque Deus tem algo a falar conosco ali. Junto ao rio Quebar, alguns anciãos, homens com a idade avançada, até mesmo de oração, experientes com Deus, que tinham vivido um bom período em Jerusalém e agora estavam cativos, ao perceberem a manifestação de Deus na vida de Ezequiel, porque Deus o levanta ali como profeta, então ele não mais seguiria o curso para ser um sacerdote, ele tornar-se-ia um profeta de Deus. Deus muda a história de Ezequiel para que ele fosse transmissor de uma mensagem de Deus para aquele momento difícil do povo. Esses anciãos, eles reúnem-se e começam a indagar Ezequiel, para que Ezequiel trouxesse uma explicação do céu, do que estava acontecendo e o que poderia ou o que aconteceria passando aquele momento ali. Deus então começa a mostrar a Ezequiel o que ele tinha como plano para o povo, de uma maneira muito detalhada, um livro lindo. O Senhor começa a abrir
a mente de Ezequiel e dando a ele sabedoria, e ele começa a conversar com estes anciãos e trazer uma mensagem detalhada, minuciosa, explicando os projetos de Deus, os motivos pelos quais eles passavam aquela situação difícil, mas sempre levando eles a acreditarem que era momentâneo e que a promessa do Senhor aconteceria, que o povo sairia dali, retornaria a Jerusalém, reconstruiria a própria pátria, o nome do Senhor seria glorificado. Então, um momento muito bonito. E no capítulo que nós estamos lendo, e citamos parte do capítulo, Deus mostra a Ezequiel um rio que sai do templo reconstruído em Jerusalém e que corre até o Mar Morto, e mostra a ele que haveria então vida quando o Senhor restaurasse a sorte do povo de Deus. E nos versos que acabamos de ler, o Senhor diz assim: não me esqueci da promessa original que fiz a este povo. Eu disse que eles teriam uma nação instituída, que eles seriam abençoados, que eu me revelaria de uma maneira especial a eles, e que eles teriam um local para me adorar, que era o templo destruído. Então nós acabamos de ver aqui que o povo retornaria, reconstruiria a nação, e aquelas tribos, elas teriam novamente a oportunidade de reconstruírem a história de vida delas, cada uma ter a sua própria herança, o seu próprio termo de terra, isto muito bem elaborado por Deus de uma forma justa, como eu disse, de acordo com a quantidade populacional, o espaço de terra. E uma coisa interessante, nós lemos um versículo que diz que o Senhor daria a José como recompensa 2 partes de terra, que eram dos filhos Efraim e Manassés. Se nós dermos uma olhada no capítulo 50 do livro de Gênesis, quando relata o final de vida de José, ele diz assim, olha, que o que fizeram contra ele, que era para ser uma maldição, Deus transformou em bênção. José entendeu. E a bênção veio através de José, e todo o povo foi alcançado através da bênção de José. Agora ele seria recompensado. Deus não faz acepção, mas ele distingue o justo do injusto. Eu não li aqui nenhum nome específico de filhos de Rubens, filhos de Simeão, filhos de Gade, filhos de Dan, até mesmo de Benjamim, Naftali, Zebulon, Aser. Eu não li nenhum nome aqui dos outros irmãos de José que filhos tiveram tribo própria. Eu li que 2 partes de terra da herança seriam reservadas de uma maneira especial aos 2 filhos de José, Efraim e Manassés, filhos que nasceram em momentos difíceis, filhos que ele teve com Azenete, que era uma egípcia, que nasceram em momentos cruciais da vida dele. Estes mesmos nasceram quando ele não sabia o que tinha acontecido com a sua própria família. Deus recompensou José por sua fidelidade a ele. Nenhum momento da história de José nos conta que ele murmurou, que ele reclamou, que pecou, se deixou ser seduzido. E outra coisa, quando os irmãos de José retornam ou vão ao Egito, porque ali havia comida, e em Canaã fome, a Bíblia nos diz que José revelou-se a eles, houve abraços, perdão. José não carregou sequela traumática, José não carregou mágoa, ressentimento, vingança e ira, e não passou isso aos seus filhos também.
é muito importante nós sabermos administrar os momentos difíceis, inclusive com a nossa família, para passarmos dos momentos difíceis os grandes projetos de Deus para cumprimento das promessas. Agora, a tendência é que os momentos difíceis que nós atravessarmos, principalmente de injustiças, perseguições, gerem em nós sentimentos de ira, vingança, fechamos o coração, ficamos na espreita, esperando o nosso inimigo sofrer as consequências, porque a lei da semeadura é irrevogável, e na hora que eles sofrem as consequências, nos exaltamos ou até podemos nos orgulhar. Outra coisa também que devemos meditar: as bênçãos do Senhor nos enriquecem, não vão nos trazer dor de forma nenhuma. E somos bons administradores quando nós reconhecemos Deus em meio às nossas bênçãos, porque merecedores nenhum de nós somos. Efraim e Manassés, instruídos por José, porque viveram no momento difícil que o pai atravessou, eles foram também bons administradores no aspecto emocional com os outros primos. Agora era a hora da recompensa de José, mas o mais importante, que eu li o texto e meditando de manhã, eu fiquei maravilhado com a fidelidade de Deus, foi que a memória do Senhor é inapagável. Há um memorial diante de Deus, e Deus não se esquece de nada. A memória de Deus é inapagável. Eram centenas, milhares de anos que tinham se passado. Os planos de Deus aos demais pareciam frustrados ou impossíveis de se concretizar. Minha querida, com a blusa aí, um tom bonito de laranja, levante a mão, por favor. Isto. O nosso Deus vai curar a tua saúde hoje. Amém? Eu não vou te expor. Você pode estar com um sobrepeso, e isto dá a entender que você está bem de saúde. Mas este sobrepeso, ele é um sobrepeso por falta de saúde. Então você estava com dificuldade nas glândulas da tireoide. Estas glândulas da tireoide, elas modificaram o funcionamento do teu organismo, os órgãos internos abdominais, intestino e outros mais, eles têm um funcionamento lento e comprometido, e a retenção de líquido, a tua memória também é extremamente comprometida, você esquece às vezes até o próprio nome. Agora, nos últimos tempos, muita queda de cabelo, quebra de unha, pele ressecada, e uma coisa interessante também, o olho comprometido, às vezes, com probabilidade de dor. Mas o Senhor chegou na origem do mal esta manhã aqui, e Deus está sendo seu endocrinologista. Ele vai organizar a proporção necessária de hormônios e de sangue que é necessário, cada um dos nutrientes, produtos, que lá como fala, que tem no sangue. Deus está organizando no teu físico. Estes sintomas que eu citei vão sumir. Você não vai reter mais líquido, vai sentir-se mais confortável ao se vestir. Este esquecimento e estas dores no olho também somem agora, porque a mão de Deus chegou com lubrificação onde era necessário, e voltarás testificando um milagre, e o Senhor é que será exaltado nisso. Ser curada no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. A memória de Deus é inapagável. Anos e anos tinham se passado.
O plano original de redenção estava comprometido. E o nosso adversário, sempre lutando, até usando pessoas que davam lugar a ele, como hoje existem ainda, até crentes, que dão lugar e vazão para o velho homem falar dentro dele, e ele se torna a arma do mal. O adversário festejava. Aí, como eu estava dizendo, Amonita, Moabita, Edomita, planejavam construir a cidade deles em Jerusalém. Irmão, se você ler capítulo 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32, onde há uma sentença profética de Deus contra estas nações perseguidoras do povo, é algo terrível. A maldade e a malícia e o desejo de tomar posse da herança de Deus. Ninguém toma posse do que Deus me deu como herança, do que Deus te deu como herança. Ninguém toma posse da promessa de Deus na tua vida. Quando o Senhor tem o seu encontro com Jeremias, que Jeremias seria um profeta para aquela época de repreensão, para que não acontecesse o que aconteceu, e o povo não deu ouvido a Jeremias. O Senhor viu as questões, as dúvidas, o medo, a insegurança, e Deus disse para Jeremias, capítulo 1, eu te escolhi desde o ventre, você não era planejado pelos pais, e eu já tinha determinado que você nasceria. Aí você quer um sinal? O que você está vendo? Uma vara de amendoeira. Você viu bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Ou seja, Deus dizia a Jeremias, eu coloco a palavra profética que eu determinei ao meu povo numa redoma intocável por Satanás. Então me perdoe, Satanás não consegue tocar na promessa que Deus te fez. O meu comportamento, como eu estava dizendo no início, pode fazer com que eu retarde a promessa, como o povo aqui, a desobediência, as consequências, mas roubar de forma nenhuma. Ninguém saqueia a promessa de Deus na nossa vida, ninguém saqueia a promessa de Deus para a igreja. Jesus vai voltar. Ninguém toma o que é nosso. Eu velo, eu zelo, eu coloco ela protegida com miríades de anjos celestiais, armado com as armaduras necessárias. E toda vez que o nosso adversário tentar atingir, o Senhor protege. Então este povo tinha uma promessa. E nós estamos aqui debaixo desta promessa, porque daqui a pouco nós vamos celebrar a nossa redenção. E o plano maior do adversário era frustrar que Jesus Cristo chegasse para morrer na cruz do Calvário e nos conceder perdão do pecado, nos tornarmos pecadores redimidos. Mas aqui está. 70 anos se passaram de luta, prova, inesperança, desespero, zombaria, a terra destruída, povos intentando tomar posse do lugar. Mas Deus agora usava o profeta e dizia, as fronteiras da terra de Israel voltarão a serem repartidas como herança para cada uma das tribos. Vou honrar José, porque os filhos dele receberão como recompensa, termos ali, 2 tribos, eram filhos de José, retornarão, ele nem dos estrangeiros, Deus justo, sem fazer acepção. Em Jesus Cristo, nós fomos enxertados na oliveira verdadeira. Jesus veio para todos. Israel não quis. Isaías 65 diz, eu fui achado
por quem não me buscava. E a quem eu tinha feito promessa, não me deram ouvido. Então Jesus abriu a porta da graça, ao dizer, tudo está consumado, o véu do templo se rasga de alto a baixo, e ele abriu a porta da graça. Todo aquele que chegar diante do Senhor, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus veio para todos. Até a prova está lá em João 4, havia uma contenda entre israelita e samaritano, alguns protocolos de um homem conversar com uma mulher, principalmente por ser samaritana, mas junto ao poço, Jesus conversou com aquela mulher, deu a ela a oportunidade de ser perdoada, e disse a ela, se você tomar desta água que eu posso te dar, rios de água viva saltarão no seu interior, quebrando todo e qualquer protocolo de divisão que podia estar ali no meio daquele povo. Outras mais pessoas foram alcançadas por Jesus. Zaqueu, um publicano corrupto, subiu na árvore, curioso para ver Jesus. Corajoso, recebeu o convite de Jesus, de abrir o coração para o Senhor fazer a mudança, e Jesus mudou a história daquele homem. Jesus veio para todos, a mensagem estava aqui. Quando vocês chegarem lá para reconstruir, o estrangeiro que entre vós tiver filhos, ele não faz preconceito de raça, cor, opção, de forma nenhuma. Ele veio e abre a porta. O estrangeiro também, ele vai ter um espaço para viver. Deus já ensinava que quando a glória da última casa, que seria maior do que a da primeira, que eles aguardariam, e que chegou Jesus, agora na reconstrução do templo, ele abriria a porta da salvação e da graça para todos. Mas eu quero ficar com esta aplicação aqui. Olha, parece que ficou tudo frustrado. Tudo que Deus prometeu, parece que é impossível de acontecer. Pelo momento, a tua herança, a tua bênção, tem gente com olho grande, esperando para tirar. Mas a mensagem de Deus é que tu voltarás à tua terra, receberás o que é teu. Ninguém conseguiu e não vai conseguir tomar. Deus guardou, preservou aquilo. E o memorial inapagável de Deus agora viria para o povo. Deus não se esquece. Há um texto, 49:15 de Isaías, que é quase que impossível, mas por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Hoje isto pode ser quase que comum, aí tem quem goste e apoie. Mas o texto diz assim, ainda que a mãe que gerou esqueça o seu filho, todavia eu não me esquecerei de ti. Era uma mensagem profética de Isaías também para este momento. E para a importância do retorno em Jerusalém. Deus poderia abençoar aquele povo na Babilônia. Na Babilônia o Senhor destacou Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Ester, Mardoqueu. Na Babilônia Deus levantou Zorobabel, Josua, Ageu também, que viveu lá e que quando retornou, tornou-se o profeta para reanimar o povo. Mas o Senhor voltaria ao plano original dele, e eu dei este espaço para o meu povo. Eu instituí eles como nação. Com mão forte eu tirei eles do jugo de Faraó. E eu não posso deixar esta terra destruída, desabitada, servindo de escárnio e zombaria. Agora eles já estão aptos a voltarem para tomar posse daquela cidade. Retornaram. E a herança que era deles
o Senhor devolveu, termo por termo, de forma justa a todas as tribos. Deus tem guardado e preservado o que é teu. Não fique em pânico, não se desespere, mantenha-se firme, seguro. Está contraditório, mas o Senhor é maior para dar vitória. Irmã, você está com um vestido quadriculado? Levante a mão, por favor. Isto. Deus está me mostrando o seguinte: num dos teus ouvidos, no ouvido do lado esquerdo, uma predisposição a um fone, como se houvesse aquela armação de fones de ouvido, e de um lado tem o tapume do fone, e do outro lado não. Então aqui, olha, ele fica para tentar tapar o ouvido, mas aqui não tem. O que isso significa? Tu tens passado muitas guerras internas no sentido espiritual, muitas guerras internas em relação ao seu dia a dia, muitas dúvidas, aflições, e vamos lá, o bem contra o mal. Então você, de uma forma, consegue estar tapada e protegida a não ouvir palavras que desanimam, e de outro lado, com facilidade de ouvir e às vezes de deixar subir do coração palavras que desanimam. Não é murmuração ou blasfema, é palavras mesmo internas. Ultimamente você está predisposta a chorar à toa, emocionalmente abalada, sensível. Isto já está gerando até alguns problemas de ordem física. Em algum instante parece que tremores internos. A mão de Deus chegou com uma providência especial aí esta manhã. O Senhor vai retirar este fone de ouvido com defeito, e Deus vai trazer proteção no sentido espiritual aos teus ouvidos, vai proteger o teu coração. Tu vais voltar a dormir normalmente, porque estas guerras são principalmente na parte da noite. Você vai voltar a dormir normalmente. Não é uma guerra espiritual de ver demônio, não é isso. É interna, emocional, de conflitos, de dúvidas. O Senhor vai te devolver sono tranquilo, porque aí você fica sem dormir e vai mirabolando longe. Deus está repreendendo isto, equilibrando você emocionalmente. O teu organismo vai sumir estes calafrios internos que vêm, que são consequências de um abalo terrível emocional. O nome do nosso Deus será glorificado na tua mente, porque ela vai sentir paz, e algumas das promessas do Senhor começarão a serem visíveis, palpáveis, verdadeiras. Deus te surpreenderá. Canta aí da graça. Hoje mesmo você disse: Deus, a minha história precisa mudar. Dê um sinalzinho só, faça algo pititico por dentro de mim. Não por mim aqui, viu? Porque aqui grande é o Senhor. Faça algo pititico por dentro e faça com que eu chegue em casa e enxergue uma providência. Pois hoje, Deus não está mandando eu te dizer que hoje, Ele tem poder de agora fazer um rebuliço, mas o Senhor diz que Ele vai entrar com uma providência na tua casa, e você vai chegar num determinado momento e vai ser surpreendida com algo. Não há como comprar, mas o dono do ouro e da prata está providenciando, estremecendo corações, e o nome dele vai ser exaltado no negócio. Aleluia! Louvado seja o Senhor Jeová. Ninguém toma a tua herança não, irmão. Ninguém rouba. Ninguém rouba. Eu quero que, por favor, você coloque-se em pé. A pastora me deu liberdade. Então, fique em pé, por gentileza. Nós vamos orar ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Elegância, aí olha, com uma jaqueta de couro, né?
Faça assim com a mão, por favor. Aqui na ponta, isso. Eu não estou dizendo que você tem pecado, porque senão eu tinha que começar a falar dos meus, porque todos nós temos, certo? Eu estou dizendo, devo te dizer o seguinte: você vive um momento introspectivo interno, em que precisa de alguns sinais bem evidentes de que Deus está do teu lado e que alguma coisa Ele fez, assim, eu peguei na mão, é verdade. Tem sido tudo muito abstrato e distante da possibilidade da realidade. Prejuízos inexplicáveis, abalos internos inexplicáveis do nada. Você consegue ter uma mudança de humor inexplicável do nada, mesmo que no entorno não esteja acontecendo nada. E sempre dizendo a Deus: eu preciso que o Senhor me dê uma prova da fidelidade para comigo. E da grandeza, às vezes até da existência. Ei, Deus, você está aí existindo mesmo? Faça algo aqui por mim. E um desejo de entrar num caminho espiritualmente melhor, de mais equilíbrio e constância. Deus tem visto a sinceridade do teu coração, porque tem se gerado temor interno e medo também. Você está com medo do amanhã e de situações. A mão de Deus primeiro vai trazer um grande movimento na tua mente esta noite, esta manhã aqui. Deus vai acalmar a tua mente, isso está te perturbando. Acalmando a tua mente, inclusive você vai começar a enxergar alguns copos de água que hoje eles são verdadeiros oceanos no seu dia a dia. Você vai enxergar copos de água, vai dizer: não, é fácil de eu resolver isso aqui. Deus vai passar a te dar estratégias diárias para algumas condições aí de prejuízos e de coisas que precisam ser mudadas. Deus vai começar a te dar estratégias. Aí estas experiências pequenas, elas serão provas contundentes da fidelidade de Deus e elas te ajudarão a acertar a passada. Opa! O nome do nosso Deus será glorificado na tua vida. O nome do nosso Deus será glorificado na vida da tua família. Haverá salvação, libertação, reconciliação, perdão. O nome do nosso Deus será glorificado financeiramente falando. E você vai ver que Ele é um pouquinho mais poderoso do que você poderia imaginar, e que Ele sabe pegar na curva, e Ele sabe nos persuadir, no sentido bom da palavra, nos persuadir a ficar para perto dEle, e haverá uma grande mudança. Amém? Amém, meus queridos? Vamos orar. Aleluia. Jesus, louvado e glorificado seja o teu nome por tua fidelidade, tua misericórdia passeou aqui entre nós. Eu te agradeço por esta palavra que o Senhor tem nos dado. Nos ajude a ficarmos firmes de que a promessa feita por Deus está em memória inapagável e que circunstâncias adversas do dia, do mês, do ano, dos anos, da década, das décadas, elas não são de maneira alguma empecilhos e barreiras para a tua atuação. O teu tempo é exato, o Senhor não chega atrasado, e nós temos a certeza da conquista da nossa vitória, da nossa herança, da promessa feita, e que mesmo que hoje nós olhemos e não enxerguemos nada, o Senhor transformará tudo em questão de pouco tempo e serás glorificado. Traga uma bênção especial ao pastor César, a Rose, a todo o corpo ministerial aqui da família Mais, uma bênção especial aqui a cada família representada esta manhã. Cobre com teu sangue, traga saúde, repreendo em nome de Jesus toda enfermidade que caia por terra agora, que haja testemunhos evidentes, abra portas, Deus desembaraça negócios, conscientiza aqui também das responsabilidades e glorifica o teu nome em nossa vida. No nome de Jesus e crendo, nós te agradecemos pela bênção e vitória. Amém, Jesus. Amém. Obrigado. Deus abençoe, meus queridos.